Olá, família, graça e paz, abençoados. Graça e paz, graça eterna, povo amado de Deus. Vamos meditar na palavra do Pai? Eu te convido a inclinar o teu coração para esta palavra que será falada aqui. Esse é o tema. As vozes e os seus sentidos. As vozes e seus sentidos. Queridos, nós ouvimos diversas vozes. Não vozes na nossa consciência, não vozes do além, sabe? Mas nós ouvimos diversas vozes no nosso dia a dia. Vozes do mundo, tá? Vozes do mundo em que vivemos. E se nós não prestarmos atenção a estas vozes, se você não filtrar, se você não tiver um filtro, se você não identificar essas espécies de vozes que você está ouvindo, você pode se prejudicar, você pode, passar por situações difíceis. Então, é necessário termos esse discernimento, compreendermos o sentido das vozes. É necessário você entender o sentido da linguagem, a intenção da linguagem, o propósito daquela fala, o objetivo daquela fala, o alvo daquela fala, o foco daquela fala. As vozes que você escuta no mundo, as vozes que você encontra na vida, ou escuta na vida, todas elas têm um sentido. Mas qual o propósito, qual o benefício destas vozes na minha vida? Para quem eu estou emprestando os meus ouvidos? Que tipo de voz eu tenho dado atenção? Porque para chegar na nossa mente, na nossa consciência, ela vai passar aqui, ó. Sabe? Então, esse é o filtro. E aquilo que você ouve, aquilo que você, escuta, é aquilo que vai determinar os teus pensamentos, as tuas ações, a tua caminhada. O apóstolo Paulo, ele falou um texto interessante, está aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Paulo, ele vem falando acerca dos dons espirituais, isso é bem interessante. Eu não quero entrar aqui no contexto das línguas desconhecidas, até porque nós já sabemos que isso aqui era a capacidade de falar em outros idiomas, né? Falar uma outra linguagem desconhecida daquele povo local, né? Os nossos irmãos pentecostais atribuem isso aqui a línguas angelicais, línguas dos céus, que não tem nada a ver. O dom era do céu, mas as línguas eram terrenas, tá? O dom era de Deus. A manifestação do dom era do alto, mas as línguas eram línguas terrenas, idiomas desconhecidos pelaquele povo. E essa comunidade de Corinto, esse povo, eles tinham esses dons. Só que eles exerciam de uma forma errada. Falavam fora do propósito, que era, o objetivo era edificação e não confusão. E o que estava acontecendo aqui era justamente o contrário, ele estava trazendo confusão, porque Paulo disse, olha, quando vocês falarem outras línguas ou outros idiomas, fale 2, no máximo 3, e tem que haver intérprete para que a igreja seja edificada. Não havendo intérprete, fala você mesmo com Deus, porque em mistério você está falando com Deus, está ali falando baixinho, se você quer orar em outro idioma, fala ali baixinho que Deus está ouvindo, porque você não está falando ao homem, está falando diretamente a Deus e Deus entende tudo. Beleza? Então esse era o contexto do que estava acontecendo aqui nesse texto de Paulo. Esse era o contexto, né?
Aí Paulo vai decorrer ali falando, desculpe, falando da doutrina, das revelações. Deixa eu tomar uma água aqui. Desculpe aí, viu? A garganta coçou aqui. Então, eu me sinto tão à vontade com vocês, é pra isso, tá? Mas assim, né, abençoado? A garganta coçou, eu vou forçar aqui pra não tossir. Eu tinha que tapar o microfone, né? Pelo menos, né? Então, desculpem. Então, abençoados, Paulo, ele vem trazendo uma instrução para a igreja, falando, proceder, como a igreja deveria proceder. No entanto, essa igreja, esse povo, esses irmãos, Paulo chamava ele de carnais, né? No capítulo 3, Paulo disse, leite vos dê de beber, não alimento sólido, vistos que sois carnais. Por quê? Porque um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Cefas. E então era uma confusão que, de fato, Paulo teve muito problema com essa igreja, com esse povo, com essa comunidade. Agora, nos versículos 8 em diante, que é aqui que eu quero frisar minha mensagem, diz assim, porque se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Versículo 9, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. Quer dizer, se a minha mensagem não for uma mensagem clara, objetiva, inteligível, é como se eu estivesse falando no ar. Se a minha mensagem é uma mensagem oculta, se a minha mensagem é uma mensagem por meio de parábolas, por meio de figura de linguagem, eu vou estar falando como se estivesse falando ao ar. Então, a mensagem da graça de Deus, o Evangelho, é uma palavra simples, é uma palavra objetiva, é uma trombeta clara, é uma trombeta que faz sentido, é uma voz que brada na minha mente, no meu entendimento, que revela a obra de Cristo e que me faz entender o meu posicionamento no Senhor. Então, essa é a voz, esta é a mensagem que eu inclino os meus ouvidos. Mas quando você dá ouvido a outras vozes, você vai entrar em conflito. Você vai entrar em confusão. Por quê? Porque você não vai discernir que voz é essa, de onde está vindo essa voz. Essa voz está vindo do além? Por que a tradição religiosa tem tanta dificuldade para compreender o evangelho simples de Cristo Jesus? Porque eles ouvem muitas vozes. É a voz do pseudo-profeta que disse que Deus revelou aquilo. É a voz do pseudo-apóstolo que disse que Deus deu uma revelação nova para ele. É a voz daquele que foi lá no monte que disse que lá no monte Deus revelou algo que ninguém sabia, que não passa pela palavra, não passa pelos escritos, mas ele disse que Deus revelou. É a voz de alguém que disse que sonhou e BBB, bababá, e traz como uma doutrina para a igreja, e aquilo está impregnado na mente das pessoas, que as pessoas morrem defendendo aquilo, seus líderes morrem e eles continuam defendendo a doutrina dos seus líderes que já morreram, defendendo como se fosse verdade de Deus. Olha o tipo de vozes que as pessoas estão dando crédito. E detalhe, todas elas têm um significado, todas elas têm um sentido. Então, toda a voz, toda espécie de voz que há no mundo, ela tem um propósito. Agora, este propósito me edifica? Este propósito transforma a minha vida? Este propósito me posiciona num descanso? Esse propósito me traz paz? Essas vozes que eu ouço por aí, essas vozes são vozes vindas de que fonte? Qual a intenção dessas vozes? As pessoas se deixam levar por ventos de doutrina. Eu estou aqui dizendo que você tem que ouvir a minha voz. Quais são as vozes que você ouve? Quais são os mensageiros aí que você escuta? Porque isso também tem sentido. Não a pessoa em si. Mas qual pregador que você escuta? Você já analisou a voz dele?
A fala, o texto, o contexto, o assunto, o que promove em você, quais os benefícios que essa palavra lhe traz. Essa palavra lhe traz uma transformação de vida ou essa palavra te traz uma massagem no ego? Porque hoje virou modinha as pessoas procurar ouvir vozes doces, suaves, de lisonjas. Esse sistema dos coaches modernos, sabe? As pessoas procurando pregadores para massagear os seus egos. Eu não quero ouvir o pregador que fala que a palavra de Deus está dizendo isso. Eu quero ouvir o pregador que conta aquela história linda, uma história bíblica, cheia de narrativa, cheia de figura de linguagem. Uma palavra de autoajuda, uma palavra que me deixa assim, sabe? Uma palavra que vem... E tem gente que paga para isso, abençoado. Tem gente que paga para isso. Claro que eles pagam. As pessoas pagam para ouvir. As pessoas pagam, contratam os shows dessas pessoas. Você vê que vai ter uma festividade na tradição religiosa. O pastor ali, o pastor local, o líder de um modo geral, ele paga, ele vai custear o gasto daquele pregador, daquela pregadora. Os membros de suas igrejas vão comprar ingresso? Não, irmão, não tem ingresso não, é a igreja portas abertas. Portas abertas, mas naquele dia, por certo, vai ter uma forçação de barra em relação à cooperação, até porque tem custos, festividades, etc. Então todo mundo está pagando. Mas está pagando para quê? Para ouvir o quê? Qual tipo de voz você quer ouvir? Você quer ouvir uma voz que transforma a sua vida, que te edifica? Ou você quer ouvir essas vozes que todas têm um sentido, mas nenhuma delas pode te transformar como a voz, uma trombeta clara da graça de Deus? E aí o apóstolo Paulo continua no versículo 9. Assim também, vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Versículo 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação ou sem sentido. 11. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala comigo, e o que fala comigo será estrangeiro também para mim. O que acontece é que as pessoas estão ignorando o sentido da voz. Você vê que a pessoa chega lá num determinado lugar e o líder religioso pega a Bíblia, lê um versículo e em cima daquele versículo ele fala tanta coisa sem sentido com o versículo. Mas tem um sentido, que é alcançar a tua mente. Ele lê lá um versículo bíblico, diga-se de passagem, mas totalmente fora do seu contexto, ou seja, é uma voz estranha, porque não condiz com aquilo que ele leu. Ele lê o texto fora do contexto, interpreta ao seu bel prazer, transmite para a igreja e a igreja compra. Você viu, irmão Elcio? O que foi, irmã? Você viu a mensagem daquele pastor? Eu vi. Você viu que bênção? Ele pregou. E pregou em que texto, irmão? Ele pregou lá em Ezequiel, porque a roda grande e entrou dentro da roda pequena e Deus fez uma coisa nova e o anjo, e tinha um anjo com mais ou menos uns 7 olhos e tal e tal. E daí, irmão, o que foi que ele falou? A partir desse momento, irmão Elcio, ele disse que Deus estava abrindo os meus olhos, me mostrando algo, e eu estou aqui até agora tentando ver algo que ele disse que Deus está me mostrando, porque o anjo cheio de olho. Mas você viu alguma coisa? Não vi nada. E a pessoa fica delirando, irmão. Me desculpe, com muito respeito aos meus irmãos do sistema religioso, qualquer um que seja,
qualquer um que seja, com respeito aos meus irmãos do sistema religioso, vocês são filhos de Deus. Mas existem filhos de Deus, não vou generalizar, porque tem muitas pessoas equilibradas. Tá ali vivendo aquela doutrina, mas tem um pé no freio, sabe? Mas tem gente que se entrega tanto emocionalmente ao sistema religioso que estão, lelé da cuca. As pessoas começam a ver coisa que não existe, irmãos. Crente de 20, 30, 40 anos dentro das chamadas igrejas, pessoas perturbadas que têm medo da sua própria sombra. Existem pessoas dentro do sistema religioso que dão ouvido a essas espécies de vozes e todas elas têm um sentido. Mas a questão é, qual sentido? Qual a intenção daquela voz? O que é que aquela voz te proporciona? Em muitas vidas, essas vozes proporciona perturbações mentais, a ponto de filhos de Deus chegar em casa, não falar com o pai, não falar com a mãe, porque o pastor ensinou que o pai dele não é crente, a mãe dela não é crente, e ela é de Deus, e o pai é do capeta, a mãe é do diabo, e se ela, a mãe, o pai, for de outra religião então, aí que o inferno está implantado dentro da casa, porque aquela pessoa você vai ver aquela pessoa de madrugada orando com voz alta, porque a Bíblia diz que onde há luz, as trevas são dissipadas, e eu sou luz, Senhor, na minha casa. E aí começa, Senhor, eu não aceito, minha mãe faz parte da macumba, meu pai, Senhor, ele está aí, Senhor, servindo ao diabo, e eu sou do Senhor. E aí começa a falar versículo bíblico, sem sentido, sem entendimento, e cita até os versículos para os pais ouvirem dentro de casa. E a vizinhança toda escuta. Porque, Senhor, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 31. Perdão, esqueci agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Senhor, eu determino a salvação na vida da mamãe, na vida do papai. Que esse diabo que está prendendo a mente da minha família venha largar. Por quê? Está dando ouvidos a vozes que não é de Deus. Sabe por quê? Porque a linguagem que eles escutam não são linguagens inteligíveis. Não é uma palavra que revela o amor, a graça, a bondade, a benignidade de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, as mensagens que eles deveriam ouvir, a mensagem sagrada, a Bíblia sagrada. Eles deveriam ouvir o Evangelho, que quer dizer boa nova, boa notícia. Os crentes deveriam chegar em uma determinada instituição religiosa e saírem dali alegres, felizes, em paz, chegar em casa e dizer, papai, mamãe, eu fui para a igreja, eu ouvi uma palavra lá de um pastor, de um líder religioso, e eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vocês são bênção de Deus na minha vida. Eu sei que vocês não creem da forma que eu creio, mas vocês são a herança de Deus. Nós somos família de Deus. E ali abraçar papai e mamãe, se perdoarem, se beijarem e viverem em paz. Olha, estamos aqui, conte comigo. Pelo contrário, o povo vai para a igreja, se torna inimigo dos parentes, porque se coloca como superior. Eu já tive parente assim na minha família e talvez eu já tenha sido também um desse tipo quando eu era religioso. Acepção de pessoas. Por quê? Porque as vozes que nós dávamos ouvido não eram vozes de palavra de sabedoria que Deus te edificou e que você agora pode trazer luz para outras pessoas. As vozes que você ouvia eram vozes sem sentidos para com Deus. Mas tinha sentido para a religião, para você ofender o teu próximo, para você jogar o homossexual no quinto dos infernos, para você não ter preconceito, para você se tornar egoísta, egocêntrico, sabe, espiritualista demais, porque a água aqui, porque a minha esposa foi comer um caruru na escola que ela trabalha, e é um caruru lá
dos professores, dos dirigentes, dos funcionários lá da escola. E aí uma irmã brincando disse assim: ah, você comeu caruru de Cosme e Damião, hein? Na brincadeira, né? Pileriano, como dizia minha avó. Como hoje nós somos livres, sem esse cabresto da religiosidade. Ah, vai comer caruru? Caruru ali foi consagrado a não sei quem. E o acarajé? Não, o acarajé da baiana é oferecido aos demônios. Para com isso, irmão. Que tipo de voz você está ouvindo? Mas a voz que eu ouço é a voz da graça de Deus, que tudo é puro para os puros, quando você recebe com ação de graça, com gratidão ao Pai. Você é livre, você é abençoado, você está perfeito no Senhor. A tua mente foi santificada pela palavra da graça de Deus. Essa voz é que faz sentido para mim. Essa voz é a voz que eu quero ouvir, de mensageiros que promovem vida e paz com a palavra de Deus. Não estou dizendo para trazer mensagem para massagear meu ego e pregar aquilo que eu acho que é certo e que é errado. Não, estou falando de uma interpretação, de um entendimento bíblico dentro da graça de Deus, com coerência para promover a paz, para promover a edificação, uma palavra temperada com sal, uma palavra de sabedoria, uma palavra que você vai se alegrar, uma palavra que vai transformar o teu dia. Se a minha mensagem, eu digo minha modo de falar, se a mensagem que eu prego, a graça de Deus, se ela não mudar você para melhor, então o que é que você está fazendo aqui? O que é que você quer? Qual a minha real intenção? Qual o propósito da minha fala aqui? Então, abençoados, as vozes elas fazem sentido, mas nem todas as vozes ela vai trazer edificação e paz para você. Então, analise bem o que você está ouvindo. E quando você ouvir vozes que venham te colocar para baixo, te denigrir, te ferir, sabe? Não dê crédito. Porque a porta é aqui, ó. Se você recebe essas informações, e se você abraça essas informações, são estas vozes que vão direcionar a tua consciência. Sabe? Vozes de que você é incapaz, que você não pode, que você é um fracassado, que você não tem nada, que você não vai chegar a lugar nenhum. Se você ficar dando ouvido a essas vozes, vozes que você é um inútil. Quantas pessoas recebem palavras malditas? Sabe? Quantos filhos recebem palavras dos seus próprios pais de que você vai dar porque não presta, que você vai virar isso, vai virar aquilo, e aquilo fica dominando na consciência das pessoas. Assim é na tradição religiosa. As vozes que manipulam, que escravizam as pessoas. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que é espírito, que não habita em templo feito por mão de homem. O Deus que é o autor da vida, que tudo criou. Você olha para os céus estendidos, você olha para os mares, para os oceanos, você olha para a criação, os animais, você olha para as plantas, para a natureza, para o cantar do pássaro, você olha para a vida como um todo, não apenas a vida biológica humana, mas a vida como um todo, e aí você diz, glória a esse Deus que me fez livre, um ser pensante, intelectual, racional, tenho minhas emoções mais equilibradas. Um Deus que me abraçou, que me amou incondicionalmente. Um Deus que não fica me condenando, que não fica me julgando, mas que me ensina, que me ajuda, que me sustenta, que me orienta, sabe? Um Deus que está me agraciando o tempo todo. Um Deus que me sustenta no momento de dor, no momento de enfermidade, no momento de angústia. Um Deus que mesmo na possibilidade da morte, porque vai chegar para todo mundo, eu ainda creio que terei uma habitação eterna com Ele. Essa é a voz que eu quero ouvir.
Não a voz de um Deus limitado. Um Deus que você tem que pagar para Ele fazer alguma coisa para você. Um Deus que você tem que buscar Ele em uma casa de parede, em algum lugarzinho, em uma cidade. Um Deus que você precisa ter cuidado para não perder a salvação, porque esse Deus é muito fraco, que Ele deu a salvação, mas Ele pode se arrepender e você perder. Então você tem que lutar para reconquistar. Um Deus carnal da religiosidade, um Deus medíocre, onde depende daquilo que o homem vem a fazer para... Que Deus é esse, irmão? Qual tipo de voz você está ouvindo? Que Deus é esse que depende de que seu filho tenha, sabe, o seu nome em um caderno de membria de uma instituição religiosa, que ele tenha um homem como seu tutor, é aquele homem que intercede a Deus por ele, porque é fácil falar dos nossos irmãos católicos, não, porque os católicos, eles estão pedindo a Maria, para Maria pedir a Jesus, para Jesus pedir a Deus, para Deus... E o evangélico, que é pior ainda, que pede ao pastor. O católico, pelo menos, está pedindo lá a Maria, está pedindo lá a Santa Antônia, não sei quem, que eram personagens bíblicos, né? Vidas voltadas para Deus, que não faz sentido eles pedirem, tá? Mas e os nossos irmãos protestantes, como eles dizem? Que pede para o pastor. O pastor corrupto, o pastor envolvido com política, não apenas envolvido, que com política todo mundo se envolve, mas corrompido pela política, tanto a política religiosa, bem como a política secular. Homens, líderes religiosos, envolvidos com pornografia, com adultério, com engano, com lavagem de dinheiro. Agora mesmo uma cacetada de pseudos pastores aí presos. Passou uma correntinha aí, uma operação que estava tendo aí. Vários pastores, tudo engravatado. A correntinha do caranguejo, um atrás do outro, tudo algemado. Envolvido com o quê? Com pirâmide financeira nas igrejas. Eu conheço gente desse tipo aí. Pessoas que acabaram com seus ministérios porque... fazendo isso dentro das chamadas igrejas. Porque até isso, eles querem injetar na mente das pessoas. Já roubam as pessoas, já roubam a inteligência das pessoas, pregando textos isolados fora do contexto. E agora vem enganar também com pirâmide financeira, com não sei o quê, projeto de ficar rico, bilionário. O que é isso, irmão? Qual tipo de voz você tem ouvido? Qual mensageiro você tem ouvido? Qual tipo de mensagem você tem sido edificado? Há várias espécies de vozes. Todas elas têm um sentido. Não, eu ouço aquele pastor famoso, eu ouço aquele pregador X. Eu ouço esse irmão aqui da graça, que ele prega a graça e ele diz que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo... Eu ouço aquele irmão ali que diz que tem que sacrificar, que tem que dar o dízimo, que tem que conquistar, que tem que fazer... Não, eu ouço aquele outro ali que... Filtre. Você ouve? Você tem ouvido, então você vai ouvir. Quem pode ouvir, né? Mas filtre. Retém o que é bom com o entendimento da graça. Eu sou falho. Eu posso errar. Se eu saio de algum texto, de algum contexto, você identificou? Não receba. Não vou dizer, não, tudo que eu pregar aqui está 100% certo. Não, irmão. Sou ser humano, às vezes eu estou tão cansado aqui, às vezes eu estou tão na minha correria, às vezes eu venho trazer uma mensagem aqui, eu lembrei de um texto, de um assunto, a minha mente está tão vaga que às vezes me dá um branco aqui, e eu digo, ih rapaz, peraí, eu ia falar sobre isso aqui, não, é isso aqui, volta, calma aqui irmão, é isso aqui, é isso que eu quero falar. Para quê? Com cuidado, para não deixar o meu eu tomar conta desse momento aqui, no momento da ministração. Eu quero estar com minha mente fresca, minha mente em paz com Deus. E aí eu procuro isso na medida do possível. Eu estava falando para minha esposa que ela, devido à correria, às vezes não pode participar diretamente, né, assim, da nossa reunião, às vezes um trabalho, uma coisa e outra. Eu falei, filha,
A gente chega aqui, coloca uma câmera, começa a falar de Cristo, começa a falar da graça. Você não sabe, isso é uma responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade porque não pode ser algo mecânico. Coisa que o sistema faz, porque o sistema se sustenta com isso. Porque você vê uma instituição religiosa aberta, tem reunião 6 da manhã, 7 da manhã já tem a senha. 6 da manhã já tem um grupo do lado de fora para entrar às 7. Aí o de 6 já sai, entra às 7. Tem lugar que é assim, né? E tem outro 8, tem outro 10, tem outro 2 da tarde, tem outro 5 da tarde e já tem outro 19 hora da noite. Para ouvir o quê? Para ouvir que tipo de voz? Venha sacrificar, Deus vai te abençoar, a porta vai se abrir, e bebê, e bababá. E o povo, ó. Mas Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes em suas obras do que os filhos da luz. Porque tem muitos filhos da luz que entenderam o evangelho da graça, mas pisam, desprezam. Muitos filhos da luz, o que é filho da luz? Foi clareadamente, entendeu. Muitos filhos da luz que compreenderam a mensagem da graça, mas optaram a viver na carnalidade, optaram a viver na libertinagem. Enquanto isso, muitos filhos das trevas no sistema religioso, colocando a mão para o pastor orar, levando lá para sacrificar nisso e naquilo outro, mas estão lá, ó, são lá, ó, fiéis. E nós temos sido fiéis à voz que brada na nossa consciência, a trombeta clara da graça de Deus? Vamos refletir? Até o próximo encontro. Graça e paz, graça eterna, e vamos que vamos crescendo na graça e no conhecimento. Cuidado com as vozes que você anda escutando. A voz que eu quero escutar é uma voz que seja transmitida, direcionada pelo Cristo ressuscitado. Uma palavra que venha tratar comigo, que venha me transformar, que venha me curar, que venha me fazer uma pessoa mais dócil, amável, misericordioso, bondoso, generoso. Porque o Evangelho, a voz que nós ouvimos, é o Evangelho que transforma, que cura, que sara todo o nosso ser. Até a próxima. Graça e paz.